pessoas, bom dia, bom dia. Hoje a nossa semana vai ser de atividades, de português. E eu trouxe para vocês uma ficha de exercícios sobre transitividade verbal. O que vocês devem lembrar, verbo intransitivo, aliás, é aquele que não precisa de complemento. Verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Os dois complementos que eles precisam é o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto, ele liga o verbo transitivo com seu complemento sem o uso da preposição. E aí o objeto indireto, aliás, liga o seu objeto com a ajuda de preposição para o seu verbo transitivo. E aí, se a gente tiver um verbo transitivo direto e indireto, ele vai ter os dois complementos. Um ligado a ele com o objeto direto e o outro com o objeto indireto, certo? E é isso. Primeira questão. Classifique os objetos em negrito quanto à transitividade do verbo. Vocês vão dizer se ele é transitivo ou intransitivo. Segunda questão. Relacione as colunas de acordo com a transitividade dos verbos destacados. Tem aqui verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e verbo intransitivo. E aí vocês vão marcar o número nas alternativas de acordo com aquela frase, seja as respectivas, certo? Se ela é verbo transitivo direto, se ela é intransitivo indireto, se é direto ou indireto ou intransitivo. E aí, na terceira questão, vocês vão ler o trecho que está aí, e os verbos destacados são, vocês vão analisar a transitividade dos verbos destacados dentro desse trecho da terceira questão, certo? E aí, a quarta questão é, se descobrissem a devolução que reina dentro de mim, temos respectivamente verbos. Aí vocês vão ver aí quais são os verbos e se eles são transitivos ou intransitivos. E se a objetividade dele é direta ou indireta, certo? É isso só que vocês vão fazer. E a quinta questão é, leia o poema abaixo e responda as seguintes questões. Quinta questão. Quais são os dois verbos do poema Moda? Aí vocês vão analisar os verbos. Quais são os verbos? Considerando que o verbo intransitivo apresenta sentido completo, quais das orações apresentam o verbo intransitivo? E aí vocês vão ver. Sétima questão. A sexta, aliás, que eu pulei a sexta para a sétima. A sexta é, os verbos existentes no poema Moda são transitivos ou intransitivos. E aí eles pediram na questão anterior para vocês tirarem, para destacarem os dois verbos do poema. Tirado esses verbos do poema, vocês vão dizer se eles são verbos transitivos ou intransitivos e justificar sua resposta. Como você vai justificar sua resposta? Falando por que um verbo é transitivo e falando se ele for intransitivo, certo? Explicando por quê. Vocês sabem, né? A gente explicou isso a semana passada. E aí, sétima questão, considerando que o verbo intransitivo apresenta sentido completo, qual das orações apresenta verbo intransitivo? E aí vocês vão analisar o verbo. Se o verbo não pedir nenhum tipo de complemento e ele tiver ação completa, ele é um verbo intransitivo. Se você fizer a pergunta ao verbo e ele necessitar de complemento, ele é um verbo transitivo, certo? E aí, se o complemento dele for ligado a ele por meio de uma preposição, ele é um objeto indireto e por isso ele vai ser um verbo transitivo indireto. Se o complemento desse verbo ele vier de forma direta, sem a preposição, ele vai ser um verbo transitivo direto, que o nome já está dizendo. Indireto ligado por preposição e indireto ligado sem ajuda de preposição. Certo, pessoas? Vocês vão entregar essa atividade para mim na terça-feira. Lembrando que eu não aceitarei atividades nem dúvidas nos fins de semana, certo? Vocês vão mandar para mim atividades ou dúvidas. A atividade vai ser até terça-feira e as dúvidas vão ser de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, certo? Já completei aí um horário para vocês terem mais tempo para falar comigo,
porque eu poderia ter colocado até meio-dia, mas eu resolvi colocar até 5 para vocês terem a hora mais estendida, mais extensa. E aí, vocês entrem em contato comigo, alguma dúvida, se vocês precisarem. E é isso, pessoas. Até a próxima semana.